Graça e paz, amados irmãos e irmãs. Estamos mais uma vez aqui juntos na nossa EBD para darmos continuidade aos nossos estudos que tem como tema mandamentos recíprocos. Como que eu gostaria que toda a igreja, mas todos os irmãos pudessem estar participando desses estudos. Assunto tão importante da nossa vida, prática de fé, de comunhão, de identidade como igreja. Nós precisamos lidar com os nossos relacionamentos, conforme a palavra de Deus nos instrui, e nós sabemos que o Novo Testamento está repleto de ensinamentos, podemos dizer de mandamentos com relação à nossa vida de relacionamentos. Hoje nós vamos estar falando sobre um desses mandamentos, dando continuidade aos nossos estudos, que está em Efésios capítulo 4, versículo 2, que diz: sejam completamente humildes e dóceis, e sejam também pacientes, suportando uns aos outros com amor. Amados irmãos, essa palavra nos dirige a ideia de suportai-vos uns aos outros. A ideia que nós precisamos ter um maior entendimento com relação à nossa vida relacional no que diz respeito a estar suportando o outro. O que vem dizer isso? O que significa realmente essa palavra? Nós percebemos que na igreja primitiva, os irmãos andavam lado a lado com pessoas com as mais diversas camadas sociais, com variedades de opiniões, de diferentes maneiras de fazer as coisas, como também diferentes graus de maturidade e fé. E essa situação também se repete hoje nas nossas igrejas. E geralmente é muito semelhante com aquelas da igreja primitiva. No quadro desse tipo, é muito fácil surgirem conflitos de opiniões, rejeição por comportamentos, muitas vezes, culturas diferentes, antagonismos, antipatias, formação de panelinhas, até panelinhas ou grupos que são os chamados mais espirituais, né? Que se veem em posição mais elevada e se juntam com um nível de espiritualidade, separando-se dos demais que não têm tamanha espiritualidade. Diz a palavra em Atos capítulo 6, versículo 1, assim, naqueles dias, crescendo o número de discípulos, os judeus de fala grega, e entre eles queixavam-se dos judeus de fala hebraica, porque suas viúvas estavam sendo esquecidas na distribuição diária dos alimentos. Por isso, amados, esse mandamento divino é para evitar situações desse tipo. A palavra diz: suportai-vos uns aos outros. A palavra suportar, no original, dá uma ideia de atitude contínua. Aqui, suportar não significa apoiar, mas sim aguentar, tolerar. Se nós pudéssemos colocar esse versículo no pé da letra, a gente diria: aguentai-vos ou tolerai-vos uns aos outros em amor. A palavra diz em 1 Coríntios capítulo 13, o amor tudo suporta. 1 Coríntios capítulo 13, verso de número 7. E o que pensar da tolerância de Deus? Essa tolerância que tem sido uma das mais belas maneiras expressas desse amor de Deus para com todo o mundo. Em Salmo capítulo 78, o versículo 38 e 39, diz assim: contudo ele, misericordioso, se fez misericordioso, perdoou-lhes as maldades e não os destruiu.
Vez após vez conteve a sua ira sem despertá-la totalmente. Lembrou-se de que eram meros mortais, brisa passageira que não retorna. E diz em Atos capítulo 13, versículo 18, eles o aturou no deserto durante 40 anos. Isso quer dizer que a tolerância de Deus, ela não termina nunca. Deus está sempre sendo esse Deus tolerante, misericordioso, bondoso, Deus amoroso, o Deus de toda graça. Podemos dizer que a maneira maior de expressão dessa tolerância está exatamente na graça de Deus, porque apesar de tudo que fazemos, e erramos, e como erramos para com Ele o tempo todo, Ele é tolerante. E nós? Como nós nos portamos com relação ao nosso irmão, à nossa irmã, ao nosso próximo? Qual o nosso nível de tolerância? Aguentamos os outros? Não, pelo contrário. Eu vejo que a maioria dos cristãos estão no nível de tolerância zero. Tolerância zero, será que isso é possível? Olha, não mexe comigo não. Eu sou crente, mas não sou bobo. Você já ouviu isso alguma vez? Creio que sim. Eu sou crente, mas não sou bobo. Olha, não pisa no meu calo não, hein? Enfim, dá-se uma ideia de que nós temos que responder sempre de uma maneira mais irada, menos compreensiva. O texto diz: sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes. Somos desafiados a todo tempo, e em toda hora, em toda situação, com relação à nossa reação, amados irmãos. E suportar o outro tem tudo a ver com a vida que nós vivemos em Cristo, sim, porque é quando reagimos que nós estamos dando a nossa resposta e dizendo quem realmente nós somos. Não é aquilo que você faz que determina quem você é em Cristo, mas aquilo que os outros fazem com você e a resposta que você dá àquilo que os outros estão fazendo com você. Você não suporta, não é verdade? Você não aguenta, você não suporta aquele irmão, você não suporta aquela irmã, você não aguenta ele, na verdade. É assim? Isso é exatamente a maneira como que o mundo vive, aqueles que não conhecem Cristo. Mas nós dizemos e compartilhamos com relação à nossa fé, de maneira que nós temos que viver diferentemente, não para viver diferentemente, para ser diferente, mas porque a nossa vida nos leva a viver a diferença. Não é simplesmente para ser diferente. O cristão não vive para ser diferente. O cristão vive para fazer a diferença. O nosso desafio é fazer a diferença. Jesus disse, se te obrigarem a caminhar 1 milha, caminha 2. Isso é suportar, aguentar. Se te roubarem a túnica, dá a capa. É assim que nós temos feito, é assim que você tem feito. Se te baterem na face direita, oferece o outro lado. Nós temos oferecido o outro lado. Isso é reação. Isso é aguentar, é tolerar. Nós temos que dar àquele que está nos ofendendo a bênção da tolerância. A bênção da resposta em amor. É verdade. A bênção, muitas vezes, de nos calar e engolir o sapo. Você está entendendo, meu irmão? Você está entendendo, minha irmã? Mas para isso, para suportar-nos, nós precisamos ser humildes. Nós precisamos ter mansidão. Nós precisamos ser pacientes. Nós precisamos deixar de fora o nosso egoísmo. Porque o que leva realmente a não tolerarmos o outro, a não aguentarmos o outro, é o nosso egoísmo, porque estamos pensando em nós mesmos. Jesus disse, aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, a cada dia tome a sua cruz e siga-me. Você entendeu essa palavra? Mesmo. O que significa isso para você? Você tem tolerado, começando na sua casa,
seus irmãos, tolerado as suas irmãs, tem tolerado seu pai, sua mãe, seu filho, sua filha, seu esposo, sua esposa? Como você tem reagido no primeiro ambiente, que é na sua casa, na sua família? Para que não dizer no convívio cristão, convívio da igreja? Não é dessa maneira, amados. Não é dessa forma. A palavra de Deus diz que nós precisamos ser completamente humildes e dóceis. Dóceis, humildes, pacientes, suportando-nos uns aos outros em amor. Tiago diz: meus amados irmãos, tenho isto em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardios para se irar. Essa é a palavra. Essa é a palavra. E nós precisamos estar nos voltando para ela. Nós precisamos morrer para o nosso egoísmo, precisamos morrer para os nossos direitos e a ira, ao nervosismo, à impaciência. E é verdade. Qual o direito que eu tenho? Qual o direito que você tem? Ah, eu me encho de direito. Não, eu tenho o direito. Sabe de uma coisa, amados irmãos? Eu creio, eu acredito que o nosso direito é o direito de não ter direito. Porque nessa ideia de ter direito, tem direito, nós estamos criando todo tipo de distanciamento, de bloqueio. Nós não queremos ouvir o outro. Sabe lá você ouvir uma coisa assim, cala sua boca, não fala mais nada não, que eu não quero te ouvir. Quem vai falar sou eu, quem fala sou eu. E você está num lugar que a pessoa diz, você não vai falar, eu não quero que você fale. Você não fala então. Você deixa ele falar. Sabe o que você tem que fazer? É falar com Deus, meu amado. Não é querer criar dificuldades e colocar palavras e sentimentos dizendo que você tem direitos e que você tem que falar ou coisa parecida. Precisamos não só, amado, nos encher, mas nós precisamos andar no Espírito Santo. Diz a palavra: por isso vos digo, vivam no Espírito e de modo nenhum satisfarão aos desejos da carne. Fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Domínio próprio tem tudo a ver com a ideia de suportar, tolerar. Domínio próprio. Deixa eu te falar uma coisa. Quando eu não consigo aguentar certos irmãos, não por causa de pecados graves, mas por serem diferentes de mim, ouçam isso, não consigo tolerar os irmãos porque eles são diferentes de mim, é porque o reino de Deus ainda está sendo deficiente em minha vida. É isso. Se eu não estou conseguindo suportar, se eu não estou conseguindo aguentar, tolerar aqueles irmãos que pensam diferente, que são diferentes, que agem diferentes, que têm opiniões diferentes, e eu não aguento, se eu vivo dessa maneira, eu estou exatamente sendo deficiente na minha vida, e o reino de Deus na minha vida não está se manifestando. Para isso ele veio, para manifestar-se em nós, e esse reino se manifestar em cada um de nós. O reino de Deus que não é comida e nem bebida, mas é gozo, paz e alegria no Espírito Santo. Entende, amado? Entende? Entende, minha amada irmã? O que é suportar uns aos outros? Me responde para você, o que é suportar uns aos outros? Para você, como isso é demonstrado na sua vida? Reflita comigo. Mais uma coisa, em sua opinião, quais são as atitudes necessárias
para suportarmos uns aos outros. Nós lemos aqui. Você lembra? Humildade, docilidade, paciência, mansidão, que é domínio próprio. Cite ou escreva algumas coisas que fazem você explodir no relacionamento com as outras pessoas. Escreva. Isso aqui me incomoda, isso aqui me faz explodir. Quando me coloco nessa situação e não aguento. Escreva. E peça a Deus que trabalhe em sua vida. A pessoa mais humilde, mais linda, mais maravilhosa que já passou por este mundo, a gente sabe quem é. É Jesus. Jesus, ele revelou toda a glória de Deus. Foi manso, humilde. Diz a palavra que ele não teve por usurpação ser igual a Deus, mas aniquilou-se a si mesmo. Ele disse que os humildes verão o reino, entrarão no reino dos céus. Como podemos nos tornar mais pacientes com os outros? Como podemos? Deixa essa pergunta também para você. Como podemos nos tornar mais pacientes com os outros? Deixa eu te falar, meu amado irmão. Um dos maiores problemas de nossos relacionamentos está exatamente no fato de nós não queremos aceitar o outro, não aguentar o outro, não suportar o outro. Quantos casamentos desfeitos, quantos relacionamentos quebrados por falta da intolerância. Não é verdade? Vamos pensar então nesse dia a respeito dessa palavra tão preciosa para nossas vidas. Se nós queremos realmente viver a fé cristã, se queremos caminhar com Jesus, nós precisamos andar como ele andou. Amém? Ai, não vai me dizer que ele pegou o chicote e chegou lá na frente do templo, lá em Jerusalém, e aqueles cambiadores que estavam lá, Jesus ficou irado, e ele pegou o chicote, meteu o chicote em todo mundo, jogou tudo quanto foi mesa para o alto, e ali foi um espetáculo de sei lá o quê. Eu ouço muito isso às vezes. Eu ouço muita gente querer dizer que, com base nessa experiência, e é importante que a gente possa fazer a leitura certa. Veja bem, Jesus, eu creio, que mesmo na hora que ele repreendeu aqueles cambiadores, a expressão dele não foi em nenhum momento de ira, mas foi com humildade, doçura e paciência. Em nenhum momento. E na cruz, quando ele estava na cruz, sendo torturado, sendo escarnecido, em todo o tempo, o que ele demonstrava em toda a sua vida, como na morte, foi docilidade, pureza, amabilidade. Assim somos nós, como cristãos, pequenos cristos. Ser cristão quer dizer ser um pequeno Cristo. É isso que quer dizer a palavra cristão. Porque ele vive em mim, ele vive em você. Eu já estou crucificado com Cristo, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. A sua doçura, a sua paciência, a sua amabilidade, a sua humildade vive em mim. Portanto, que possamos colocar essa palavra em prática nas nossas vidas, suportando uns aos outros em amor. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, Deus abençoe a sua caminhada, e que nós, como família de Deus, possamos expressar a nossa fé com o nosso testemunho. Que a nossa vida, em tudo, possa mostrar Jesus Cristo. Que seja assim. Domingo que vem, com a graça de Deus, nós vamos estar dando continuidade à nossa EBD, e eu gostaria que você pudesse estar vindo para a EBD nesses domingos pela manhã. Vamos estar ligados, vamos estar aprendendo. Se você não assistiu às aulas anteriores,
Você pode entrar no nosso canal no YouTube, você vai pegar desde a primeira aula, desde o primeiro compartilhamento, e você vai poder seguir. E se você puder também, passe esse estudo para os outros irmãos. Se ele for uma bênção na sua vida, passe para o outro. Nós precisamos ser família de Deus, amados, família de Deus, irmãos e irmãos em Cristo, onde nós possamos realmente viver relacionamentos sadios.